Seguinte, aula de hoje, né? Se vocês forem lá no GoDevs e for minha jornada, vocês vão ver que logo depois do HTML eu recomendo antes do CSS, vocês já começarem a brincar um pouquinho com o Git e o GitHub. E a de hoje vai ser especificamente sobre o universo do GitHub, né? Que nada mais é do que a conta, o perfil, explorar dashboards, público, privado, criar repositórios com README, Markdown básico, enfim. Hoje eu vou focar especificamente em criação do repositório. O resto você consegue aprender facilmente com qualquer videoaula no YouTube ou com qualquer recomendação de IA. Só que eu vou focar na parte de criação de repositórios exatamente para tentar trazer um pouquinho da minha experiência, tanto como desenvolvedor, como recrutador em outras empresas, para mostrar para vocês mais ou menos como é que seria um bom repositório e como usufruir pelo menos de algumas features que um repositório no GitHub tem que pode auxiliar na construção dos projetos de vocês. Ok? Todo mundo me escutando direitinho? Confirma para mim aí no chat se está tudo ok. Vamos lá. Lembrando que para quem estiver vendo no YouTube, a gente tem um canal no Discord. Na verdade, você consegue acessar o canal do Discord pelo GoDevs, né? Se você entrar no GoDevs, godevs.incentiva.com. Aqui na descrição do vídeo do YouTube eu vou deixar o linkzinho dos sites e também da comunidade do Discord. Mas se você entrar pelo site da comunidade, você tem aqui o botãozinho com convite para entrar no Discord, onde aqui eu disponibilizo de desafios todos os dias para recomendar vocês praticarem dentro da programação. E nesses desafios, vocês serem ranqueados aqui dentro e estudar junto com a comunidade, tá bom? Temos mais de 300 alunos aqui, quase 400 alunos aqui, disponíveis quase todos os dias, algumas pessoas estudando para poder fazer projetos com vocês, tá bom? Então, esse projetinho que eu vou usar como exemplo é o projeto 4, é o desafio 4, que é esse daqui, que foi um formulário com campos vazios, né, de sessão, onde os requisitos técnicos desse desafio era interceptar um evento de submit no formulário, verificar se o campo e o nome do e-mail não estão vazios e exibir uma mensagem de erro visual caso falte algo. Tomei a liberdade de fazer alguns ajustes para caprichar um pouco mais e vou usar esse código desse projeto que já está pronto para criar um repositório e disponibilizar esse repositório desse projeto feito com vocês, tá? Um projetinho aí de cerca de 300 linhas. Pouquinho JavaScript, eu acho que tem menos aí de 80 linhas de JavaScript. O resto é mais HTML, Tailwind, que eu usei, e um pouquinho de CSS para algumas configurações, tá bom? Então, vamos lá. Já fiz um README inicial e já eu explico para vocês mais ou menos como é que funciona esse README. Mas primeiro de tudo, a gente vai entrar no GitHub, tá? Esse é o repositório do tio. Eu vou vir aqui em cima no botãozinho de mais e vou clicar em novo repositório. Para criar um bom repositório, a primeira coisa que você deve pensar é na facilidade desse repositório ser encontrado por outros, geralmente nomes únicos ou no máximo 2 nomes. Nunca letras maiúsculas, nunca acentos e, se possível, se tiver algum espaço, você substitui espaço por traço e infinização, né? Então, nesse caso, esse daqui, ele é o projeto do desafio, que é validação simples de formulário, só que o ID desse desafio é o ID 4. Então, vou colocar aqui missão 4. Obviamente, sem um acento. Vamos lá. Missão 4. Vou deixar aqui 04. A gente vai ter mais algumas. Ok, deixei missão 4. Aqui eu posso dar mais algum detalhe, alguma coisa do tipo. Eu posso vir para cá, por exemplo, na descrição e colocar a descrição direitinho da missão. E posso deixar ele público ou privado. Se o teu projeto estiver privado, tu não consegue, por exemplo, compartilhar comigo para poder eu corrigir o teu código e te dar uma devolutiva com algumas soluções ou algumas sugestões de melhoria. Então, sempre eu recomendo deixar público, eu recomendo só privado os projetos que de fato você estiver fazendo que você pretende monetizar. Então, vou deixar ele público. Não quero nenhum template inicial, não criei os meus próprios templates. Depois a gente pode ver uma aulazinha para mostrar como criar esses templates. E eu posso adicionar um README ou não.
Nesse caso aqui eu vou deixar um readme adicionado já, ele vai vir vazio, mas já vai estar adicionado. Add git ignore, como eu não estou trabalhando com React, por exemplo, ou arquivos env dentro do meu repositório, eu não vou colocar nada no meu git ignore. Isso aqui serve para ignorar algumas pastas. Quando você for mandar os arquivos, o git ignore ele vai ignorar algumas pastas ou arquivos específicos para não enviar eles para o teu GitHub. Então, não é o caso aqui, a gente só tem 2 arquivos, um index.html e um readme, é isso que a gente precisa. Licença, como esse é um projeto educacional, vou colocar licença MT License, que aí vai estar disponível gratuitamente para vocês estudarem, inclusive se vocês quiserem aprimorar, modificar e depois vender, fica ao critério de vocês. Vai estar disponível pelo MT License. Vou clicar em Create Repositório. E dentro de Create Repositório, a gente tem aqui um repositório onde tem a licença já criada e um readme vazio, só com o título. Aqui do ladinho a gente tem aquela breve descrição que a gente colocou dentro do repositório. Bom, temos algumas formas de poder trazer o projeto direto daqui, de um cursor, de um VS Code, direto para o GitHub, né? Eu gosto muito de utilizar o MCP do GitHub direto pelo site oficial. Tem um passo a passo de como você pode instalar, inclusive, esse MCP bonitinho. Como você pode instalar, como é que você vai deixar ele, seja em qualquer ideia que você está usando, como você vai fazer toda a configuração. É só seguir o passo a passo. Traduz e segue o passo a passo, não tem segredo. Porém, eu acho que uma aula de MCP vai ficar para outra oportunidade. Eu vou fazer da forma mais clássica, que é usando o Visual Code Online e só copiando os arquivos da minha ideia para cá. Não vou utilizar o Git, eu poderia criar aqui um prompt comando com git init, git commit, git push, né? Eu não vou fazer isso porque também não é o tema da aula a gente trabalhar Git. Vamos focar exclusivamente no GitHub, nas features do GitHub para repositórios. Uma vez com o repositório aberto, eu posso vir aqui, ó, em Code, vir nessa abazinha de Code Space, e na aba de Code Space eu posso criar um Code Space para mim, que ele vai abrir um novo link, um link exclusivo de um GitHub, como se fosse um VS Code online, né? Uma versão do Visual Code de forma online. E tudo que eu colocar aqui dentro, eu vou ter de forma rápida e prática todos os comandos Git disponíveis. Pull request, commit, git push, tudo bonitinho. Então, do jeito que ele está aqui, eu vou só criar os meus arquivos. Vou vir aqui, como se fosse o VS Code normal, index.html. Index.html. Vou copiar o meu código aqui do HTML e trazer para cá. E no README, vou pegar aqui o arquivo do README, que, lembrando, esse arquivo do README ele é muito essencial para todo repositório que você estiver criando. Você deixar uma descrição do repositório ele bem mais apresentável para o teu projeto. Então, aqui nós temos um README prévio. Como é que eu fiz esse README? E, geralmente eu uso muito inteligência artificial para poder criar esses READMEs ou projetos que geralmente demandariam mais tempo. Mas geralmente eu coloco no meu prompt o seguinte, eu dou instruções para ele de como eu quero esse README. Então eu digo, ó, cria um README para esse projeto, colocando essas informações, e eu mesmo vou dizendo quais as informações que eu quero que ele coloque dentro do README. E eu coloco muitos detalhes. Eu não deixo só a IA fazer o README sozinho, analisar o projeto, fazer o README sozinho. Se foi eu que fiz o projeto, nada mais justo do que eu entregar para a IA quais foram as principais técnicas que eu utilizei para a construção desse projeto, para deixar ele bem visual para a galera. Então, uso a IA para ela transformar as informações que eu coloquei em formato Markdown, que é o .md, e a gente consegue um README bem estruturado. Aqui só está faltando uma coisa que eu sempre recomendo vocês, que é colocar uma imagenzinha de preview, né, dentro do projeto, mas mostro para vocês como fazer isso já já. Coloquei aqui, ele já mostra para mim que tem um merge para poder fazer dentro do README e tem um update para fazer dentro de um arquivo novo que foi criado, que é um index. Normalmente, você colocaria os gits, né, os comandos gits para poder fazer o push. Como a gente está na versão online do VS Code pelo Code Space, ele está aqui aberto, o que a gente vai fazer?
Vamos aqui no lado, no canto esquerdo, nós temos aqui essa opção de controle de código. Vou aumentar um pouquinho mais essa tela para vocês verem melhor isso aqui. Vou fechar esse terminal. O Copilot já eu vou fechar aqui. Ó, vem aqui, controle de código. Vou colocar um commit para esse projeto. E aí sempre precisa ter um commit, senão vai dar merda se você tentar enviar sem ter um commit prévio. Então eu vou colocar uma mensagem aqui. Index adicionado e readme construído. Vou dar um confirmar. Simples, não tenho problema com isso. O commit ele vem para cá e a gente dá um update para poder ele efetuar de fato esse commit dentro do nosso repositório. Então quando eu clicar aqui agora na segunda vez, preciso mostrar novamente, ele vai fazer todos os pushes, vai tudo ficar normal. E se eu atualizar o meu repositório, ele já vem para cá, tudo bonitinho, já com o arquivo index.html bonitinho e o nosso readme, né? Bem legal, bem bonitinho. Tem alguns ajustes que eu queria fazer, como por exemplo, eu gostaria de deixar isso aqui no nome da missão como principal, então eu vou editar um pouquinho esse readme aqui e vou colocar esse nomezinho aqui como H1 principal. E vou dar um comment. Se for muito rápido, vai ficar gravado, vocês podem voltar a qualquer momento, tá? Acho que isso aqui fica bem legal. E esse detalhamento do readme, geralmente no final do readme, eu coloco algum tipo de... Se é um projeto feito por mim, né? Eu coloco meu nome, minha tag, as pessoas que estão participando. Ou se é um projeto educacional, eu digo que é um exercício, uma aplicação de regras avançadas de UI Design, ou o que eu estava de fato querendo fazer aqui dentro, como menção no final. Outra coisa que eu recomendo, sempre que vocês forem desenvolver um repositório, é vocês entenderem qual stack vocês estão usando. Se vocês estiverem utilizando stacks comuns, como HTML, CSS, JavaScript, como Tailwind, por exemplo, também, nada mais justo do que você usar a tecnologia do GitHub Pages para você colocar dentro da descrição, dentro dessa engrenagem do About, você colocar o link da URL do seu GitHub Pages, para que a pessoa que consiga ver, ou o recrutador, ou qualquer outro que vai olhar o teu repositório, ele não só entenda baseado no teu readme, mas ele pode só ver de fato um visual do que está acontecendo por trás do teu site. O GitHub Pages é uma forma de você utilizar o teu repositório atual para hospedar o teu site. Porém, o GitHub Pages é limitado a páginas estáticas, né? Páginas focadas no cliente, no client-side, né? E páginas estáticas. Quando você vai para tecnologias mais dinâmicas, como o React, por exemplo, você vai ter que hospedar o teu site em outros locais, como por exemplo uma Vercel da vida. Nesse caso eu vou mostrar, focado no GitHub, o GitHub Pages. Vou vir aqui em Settings, dentro desses submenus que vocês estão vendo, Code, Issues, Pull Requests. Hoje a gente vai abordar Code, Issues e os Settings aqui para o GitHub Pages. Vou clicar em Settings. Dentro dos Settings não interessa nenhuma outra opção dessa daqui. Eu vou direto para Pages, aqui no canto inferior esquerdo. E aqui em Pages eu preciso achar o branch, que é o caminho. Vou tirar de none e vou dizer que eu quero que ele pegue dentro do Pages o caminho main, que é o caminho principal que vocês vão ver dentro da branch. Vou clicar em main e não adianta de nada se o meu GitHub estiver traduzido para português, a chance desse processo dar errado é muito alta, tá? Então mantenha ele em inglês, é muito importante isso, para você quando clicar em save não dar nenhum problema. Porque quando você força a tradução, algumas interações acabam se perdendo, tá certo? Então deixa em inglês, bonitinho. Só trocar de none para main essa parte de branch na aba de pages e clicar em salvar. Uma vez que você faz isso, se você notar, ao lado de pull request tem uma opção chamada actions. E aqui são as ações que estão acontecendo por trás do teu GitHub. Essas actions, elas vão te dizer o que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que está tendo um Pages Build and Deployment. Ele está criando, buildando e fazendo deploy, colocando direto na internet. Isso aqui demora muito pouco,
tá? Demora pouquíssimo, geralmente 5 segundos, 10 segundos, ele já tá prontinho, tá? Menos de 1 minuto no máximo, tá? Menos de 1 minuto no máximo para poder resolver a tua situação. Muitos de vocês perguntam: o GitHub, qual é o limite do GitHub? Quantos repositórios eu posso fazer? O que eu posso fazer? Na verdade, o limite do GitHub no gratuito tem a ver com os actions. São exatamente o tempo que o teu GitHub vai gastar em cada vez que você mandar uma atualização ou em cada vez que você mandar um action para ele. Por exemplo, aqui ele gastou 42 segundos. No plano gratuito, a gente tem, se eu não me engano, por mês são 100 horas. Então, de 40 em 40 segundos, até você bater 100 horas, ele vai travar o teu plano gratuito. Tem muita coisa no plano gratuito, então você não precisa se preocupar em pagar o GitHub no momento. Do jeito que ele está aqui, ele disse que já está pronto. Tá, Luan, onde é que eu encontro o meu link do site? Volta para o menu Code, vai na engrenagem ao lado do About, e aqui vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, esse setting para você marcar, né? Isso daqui só vai aparecer se você fez esse processo do Settings, Pages, coloca Branch em Main e clica em salvar. Quando você fizer esse processo, vai aparecer para você marcar essa opção e automaticamente vai aparecer o link do GitHub Pages para vocês. Você pode vir aqui em Save e o link vai aparecer logo aqui para você pré-visualizar. Se eu clicar, vocês vão ver o projeto que foi construído pensando em resolver o primeiro desafio. Claro que eu vi muitos dos projetos que já me enviaram para minha correção, porém eu tomei a liberdade de mostrar um pouquinho além para vocês, colocando regras de UI design dentro de um projeto que teoricamente seria um projeto simples, mas sempre dá para melhorar. Então eu vou deixar esse projeto aqui gratuito para vocês darem uma olhada, com código aí bonitinho. Não comentei o código, depois eu posso... Vocês podem usar a inteligência artificial para comentar o código, então não tem nenhum problema, é só copiar, jogar num Gemini da vida e ele vai comentar para você dizendo o que é cada trecho do meu código, mas aqui era simples. Se eu tentar enviar a mensagem, ele vai verificar em tempo real se tem alguma coisa sem estar sendo preenchida, e se não tiver preenchida, ele vai dar um feedback visual. Se eu preencher com algum nome, esse feedback visual some. Se eu tentar enviar, ele mantém, porque um deles ainda não foi enviado corretamente. Outro tipo de validação é ele interpretar que é um e-mail. Então, se eu não colocar o arroba, por exemplo, e clicar em enviar, ele interpreta que isso não é um e-mail válido. Então, isso é bem importante sobre a validação. E uma vez que você termina a validação e envia, foi um charmezinho, algo a mais, eu não pedi no desafio, mas tem um feedback visual que realmente a resposta foi dada. Então, quando eu clico em enviar, ele vai me dar um feedback visual dizendo que a mensagem foi enviada com sucesso. Então, esse foi o primeiro desafio que eu passei para vocês, que foi o desafio 4. Eu coloco eles de forma aleatória lá no servidor do Discord. E isso aqui é o primeiro desafio feito. Ele já tem um link bonitinho. O que mais eu posso melhorar dentro deste projeto? E aí é que tá. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro de um repositório é colocar uma prévia de um preview da imagem dele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu site, vou colocar aqui o nome e vou printar nessa tela específica. Então, venho aqui, vou printar essa tela. Posso salvar no Paint, não tem problema nenhum. Aí é com cada um, né? Vou abrir no Paint aqui e vou salvar essa imagem. Salvar. Vou salvar ela aqui. Salvar a imagem como preview. Já tem preview aqui, vou colocar em Documents. Vou colocar em Documents. Pronto, salvei aqui em preview. O que eu vou fazer agora? Vou fechar o meu site. Vou voltar lá no Visual Code que estava online aberto. E eu vou trazer essa imagem para cá. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia deixar ela solta aqui, mas eu recomendo ter uma pasta chamada Assets. Ou então você pode colocar, cara, qualquer nome que você quiser. Só organiza o teu repositório para não ficar bagunçado.
Pode colocar IMG, enfim, o que você achar melhor, não tem problema. Dentro dessa pasta, eu costumo trazer o arquivo que a gente precisa. Vou lá em documentos. Preview, tá aqui preview. Levo aqui para dentro e solto essa imagem de preview aqui dentro para ficar bem visível. Eu vou pegar esse nome dessa imagem e se você não souber colocar dentro de um README da vida, as inteligências artificiais elas estão aí para ajudar vocês. Então, quanto mais detalhe na inteligência artificial você colocar, melhor. Então, por exemplo, aqui do lado, sem precisar instalar nada, no próprio GitHub Online, eu já tenho o meu agente do Copilot pronto aqui, onde eu posso fazer perguntas, editar, onde eu posso pedir para o próprio agente fazer alguma coisa, onde eu posso pegar mais modelos ou usar o Copilot que é gratuito aqui dentro. Eu posso simplesmente chegar para ele e dizer, preciso que no início do README você adicione a imagem de preview que está dentro da pasta IMG. E eu vou colocar para ele isso. Se você não entender da linguagem por trás de uma linguagem Markdown, você não precisa se preocupar com isso agora. O que você precisa se preocupar é estruturar isso bem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o nosso arquivo, o agente ele vai verificar qual é a referência usada, então ele já mostra aqui qual é a referência de IA que ele está usando para poder trabalhar. Ele vai verificar o README, vai verificar o preview.png. Lembrando que o ideal é você só falar com a IA quando você fizer o commit push, né? Eu não fiz aqui, vejo que está pronto aqui para poder fazer o push, mas nesse caso não tem nenhum problema. Ele já identificou a pasta de imagens e para inserir o bloco ele vai mudar um pouquinho o código aqui agora. Agora ele está lendo o README para obter o contexto. Eu tô gravando essa aula. Tranquilo, tá? Vou disponibilizar no YouTube para vocês. Para vocês que estão assistindo no YouTube depois, dentro do servidor, frequentemente eu faço lives. Algumas delas eu gravo, outras delas eu não gravo para vocês. Mas já eu mostro para vocês isso, tá? Fica o convite para participarem do canal do Discord aí, estudar junto com a gente. Ok, ele já fez aqui, bem no início, ele mudou um trecho do meu README, colocando a imagem de preview. Então, eu posso manter esse código desse jeito ou não. Deixa ele terminar o que ele precisa, para ver se não tem nada duplicado ou algo do tipo. Como, por exemplo, aqui ele duplicou esse trecho, missão 04 aqui, ele duplicou, já tinha ela bem aqui no cantinho. Aqui você já sabe, você mesmo poderia deletar, mas deixa ele terminar de resolver. E conforme ele mesmo resolve, quando ele terminar, você pode clicar em manter para ele manter esse trecho do código. Pronto, ele disse aqui, manteve, eu venho nesse lado no controle de código, vou dar uma mensagem, colocar add img preview e vou dar um confirmar aqui, atualizar. GitHub, missão 4, deixa eu abrir um log já para ver isso aqui, mas vamos ver aqui qual foi o problema que teve. Deixa eu abrir o log para ver o problema. Aqui ele tá dizendo que teve problema, mas visualmente não teve, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele não mandou para cá. Então, como é que eu resolvo quando esse tipo de erro acontece? Isso aqui geralmente acontece porque, por exemplo, não foi adicionado nenhuma mensagem, ou ele não salvou a mensagem na hora e esses erros podem acontecer. Então, como é que você resolve quando esse tipo de coisa acontece, esse problema que acontece? Lembrando que a forma mais fácil e prática é você entender Git para resolver isso. Mas você não entende? Você pode vir direto aqui na inteligência artificial do lado e ela pergunta, você deseja que eu faça o commit das mudanças?
eu vou além. Faça o commit e o push. Esse problema dá para resolver com push forçado, tá? Então, eu vou dizer push forçado para garantir que o repositório receba as atualizações. Então, manda para ele e ele resolve a situação. Vou fechar aqui o terminal, a gente não precisa dele agora. Ok, enquanto ele está fazendo aí, a gente vai conversar um pouquinho, rapidinho, sobre o nosso servidor, tá? Depois que você, de fato, termina de preparar o seu repositório de forma oficial, tem algumas coisinhas que eu recomendo você colocar. O próprio GitHub, ele tem uma comunidade que pode engajar e ajudar e melhorar os teus projetos. Então, se você vier aqui, ó, na engrenagem do About, você vai poder, aqui em tópicos, começar a colocar os tópicos das tecnologias que você usou no teu projeto, que é sempre bom colocar dentro do repositório. Primeiro, HTML, sempre a versão atualizada, HTML5, CSS3. Nesse projeto aqui, eu utilizei também o Tailwind, que é um Tailwind CSS, e o JavaScript. JavaScript adicionado, cliquei em salvar. Ok. E aí as tags vão ficar aqui embaixo, tá vendo? As tags ficando aqui embaixo. Vou dar um exemplo, se eu clicar em qualquer uma dessas tags, como por exemplo Tailwind, ele vai levar uma pesquisa dentro do GitHub só sobre as tags de Tailwind e os principais repositórios postados pela galera com essas tags, ó. É uma forma maravilhosa de vocês também verem o que os concorrentes de vocês estão fazendo com determinadas tecnologias ou quais são os repositórios mais visualizados e mais salvos pela comunidade sobre determinada tecnologia. Então fica essa dica aí maravilhosa sobre o GitHub para vocês, caso vocês não conhecessem. Permitir aqui, para poder permitir esse fork. Pronto, foi feito. Commit corretamente, de forma forçada, ó. Força de update. E ele pergunta se quer que crie um pull request para isso ou para fazer as alterações. Você só vai confirmar o pull request se isso aqui não tiver dado certo. Então, se eu atualizar, minha imagem de preview passou agora a aparecer dentro do meu projeto. Bem legal, né? Uma imagem de preview ajuda muito na hora de você mostrar um pouquinho do que está acontecendo no teu projeto. E claro, tu pode reduzir o tamanho dessa imagem. Se a imagem está muito grande, posso reduzir um pouquinho o tamanho dela. E para você reduzir o tamanho dela, você pode pedir diretamente para a IA reduzir, porque o README, né, o Markdown, o .md, ele também tem redução de imagem. Você pode colocar largura, altura na imagem, não tem problema algum. E ele só vacilou com o texto, que eu quero o título que seja esse de cá. E aí, simplão, e resolve o problema. Prontinho. Deixa eu atualizar aqui para a gente ver. Legal, quero esse título mesmo. E novamente, você pode reduzir o tamanho da imagem, não precisa ser desse jeito não, desse tamanho não, tá? Para reduzir, novamente, você vai abusar um pouquinho aqui da IA, caso você não entenda de Markdown. Desse jeito, nós temos um repositório que ele tem o GitHub Pages ativo, para qualquer usuário vir aqui testar a tua aplicação, ok? Você tem o teu código, você tem a tua licença do projeto, você tem um README bem estruturado com uma imagem bem feita, e o que te resta para poder finalizar isso aqui fora as tags, né? Geralmente, os teus repositórios, né, eles podem ter esse pin aqui, tá vendo? Se eu clicar esse pin, o teu repositório, ele vai ficar fixado dentro do teu perfil. Então, se tu tiver alguns projetos muito específicos, se tu gosta muito deles, vale super a pena tu colocar esses pins, que esses pins vão vir para cá, ó, tá vendo? E você pode, por exemplo, colocar ele aqui em primeiro lugar, por exemplo, caso você queira. Então, se você tiver projetos bem específicos, você quer dar ênfase dentro do teu perfil, tu pode deixar esse pin ativo, facilitando que outros usuários encontrem esse teu projeto. E para desativar, é só desmarcar o pin
e ele retira sem problema algum, tá? Gente, repositório criado, construído, qual o próximo passo? Se você fez o desafio direto dentro do Discord, né, você vê aqui o desafio, você viu o desafio, você fez esse desafio, você quer me enviar para eu corrigir, você também vir aqui para dentro do ranking, né? Como é que você faz para me enviar, para eu olhar o teu código e te mandar sugestões de melhoria? Tu vai pegar esse repositório agora, vou fechar aqui, não preciso mais disso. Você vai pegar o link do repositório, vai estar dentro do GoDaddy. Se você não tem conta, vai estar o link embaixo na descrição com código para você se cadastrar na turmazinha, tá? Você vai vir aqui em enviar atividades e em enviar atividades você vai colocar aqui dentro ou o link do teu repositório, tá? Ou você, se você fez corretamente o seu perfil, já vai mostrar para você os seus repositórios. Luan, como é que eu faço o perfil corretamente? Vamos lá, coisas importantíssimas. Você vai vir aqui no canto superior direito, configurações. Aqui dentro vai preencher direitinho o seu nome, por favor, nome completo, tá? Um apelido que vai ser uma tag, estou trazendo umas surpresas baseadas nessas tags. Endereço você não precisa, é opcional. CPF não é opcional, porque eu vou bloquear você da plataforma se você fizer alguma besteira dentro da plataforma. Então, CPF não é opcional, tem que deixar aí. Isso aqui, que é para ser opcional, caso você não queira que eu corrija as suas atividades. Se você quiser participar do ranking, competição, e que eu corrija as suas atividades, você precisa do ID do Discord. Como é que você pega esse ID e coloca aqui dentro? Você vai lá no Discord, você vai vir aqui, ó, em configurações. Lá embaixo tem a opção avançado. Você vai marcar essa opção aqui, ó, modo desenvolvedor, tá vendo? Você deixa essa opção marcada. Se essa opção estiver marcada, você vai poder clicar com o botão direito do mouse em cima do teu perfil aqui dentro, ó. Ou clicar em cima dele e vai ter aqui embaixo, ó, copiar ID do usuário. Clique em copiar esse ID, vai lá no GoDaddy, vem aqui nesse botãozinho aqui em cima de editar. Aqui você vai colar o seu ID e você vai clicar em salvar. Extremamente importante. Pronto, é só isso. Se você colocou o seu Discord aqui, lá embaixo vai ter a opção também de você conectar o seu GitHub. Que basta você conectar, que a coisa mais fácil do mundo é logar com o GitHub, morreu. Se você fez esses dois que para mim são os mais importantes para estar participando da comunidade, que é seu nome completo, para o bot identificar o seu nome, seu ID do Discord, para o bot saber qual é o usuário do Discord que ele vai poder acionar no ranking, e o seu GitHub conectado. Agora você pode vir enviar atividades, vem aqui, e você vai enviar atividade normalmente. Essa atividade aqui, por exemplo, é a missão do dia. Vou colocar o mesmo nome da missão do dia. O módulo, ele é opcional, você não precisa colocar a mesma coisa, tá? Pode colocar aqui desafios, para eu saber que é o desafio do Discord. Não preciso colocar o nome do projeto, que já vai estar aqui no nome da aula. E aqui no repositório eu vou só marcar aqui, ó, o repositório da aula 4. Assim que eu marco, eu posso vir aqui para baixo. Repositório, ele coloca o link automático aqui, ó. Lembrando que tem que estar público, tá? E você vai vir e enviar atividade. Se tu teve alguma dificuldade, quer ajuda com alguma coisa, bota aqui nos comentários qual é a ajuda que tu precisa. E clique em enviar. Se tu fez corretamente esse processo, lembrando que você só pode fazer isso depois que você tiver o ID do Discord e o GitHub conectado no teu perfil, você pode vir na comunidade do Discord, pode vir em geral, qualquer canal, e você pode vir aqui, ó, barra, vai ter aqui do lado o desafio e alguns comandos que vai estar disponível para vocês. Um deles vai ser o teu perfil. Nota que se eu vier barra perfil, ele vai encontrar o perfil baseado no ID, pegando os desafios que eu coloquei. Então, por exemplo, ele mostra a minha posição e quantas atividades eu enviei. Só que eu acabei de enviar uma nova atividade. E essa nova atividade, ela só vai constar se eu atualizar aqui. E eu tenho duas formas de atualizar. Dá um barra atualizar, ou simplesmente depois que tu deu um barra perfil, tem um botãozinho de atualizar aqui, ó. Se você clicar em atualizar, ele vai atualizar. E agora eu posso dar um barra perfil novamente.
E aí ele vai me dar o meu perfil atualizado, contabilizando a segunda atividade que eu mandei. Olha que legal. Se você quiser saber o seu local no ranking, é só dar um /ranking. Todos os dias, 2 horas da tarde, esse ranking aparece atualizado no geral. Mas se você quiser colocar um /ranking, você consegue ver o ranking atual dos alunos e as atividades enviadas, ok? Bom, dessa forma você consegue enviar. E se você enviou as atividades para mim, fica tranquilo que eu vou poder corrigir suas atividades, como eu corrijo as atividades de todos os alunos que enviam. Então, toda vez que um aluno me envia atividade, eu dou um dossiê completo, um panorama completo do que você pode melhorar em cada trecho do seu código, desde semântica, os variáveis, CSS, avalie o teu JavaScript também com os fundamentos dos pilares. Então, vai estar tudo bonitinho para você e você vai ter acesso a essas avaliações, ok? Galera do Discord, deu para entender aí a sacada? A gente fez um GitHub, a gente estruturou o repositório e só tem um detalhe que eu ainda não mostrei para vocês, que eu gosto de usar bastante nos meus projetos, que é como eu gostaria de testar ou melhorar o meu projeto, eu uso muito essa abazinha do Issues. É aqui que basicamente eu coloco o que eu preciso ou não melhorar nos meus projetos. Então, você pode criar os issues, e aqui eu vou desafiá-los a vocês nos repositórios que me mandarem, se desafiar vocês mesmos criar os issues de vocês usando o Copilot. Luan, como é que eu posso fazer os meus issues? Bem simples. Do lado do botãozinho de mais aqui em cima, você vai encontrar aqui o ícone do Copilot, tá vendo? Se você clicar nele, você pode pedir uma assistência dentro desse repositório. E aí você pode, já está marcado o repositório aqui, eu vou dizer para ele: quero que coloque no issues uma lista de melhorias para o futuro. Adicionar banco de dados no relacional. Adicionar deploy na Vercel. Adicionar dashboard de recebimento dos dados via admin. Então, quando eu coloco isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista que eu estou entregando para ele, ou a sugestão que eu estou entregando para ele, e dentro desse meu repositório, ele vai criar uma issue aqui para que outros usuários que estão acessando o meu repositório, eles consigam ver sobre onde eu parei, quais são os próximos tópicos que eu vou melhorar e sugestão de melhorias no código, para caso alguém queira me ajudar da comunidade a construir esse projeto ou melhorar o meu projeto, eles vão saber exatamente onde eu parei ou o que eu preciso fazer. Então, ele vai dizer aqui para mim, vai pegar sugestões de melhoria e tudo mais, e ele vai dizer, eu não consigo criar esses issues diretamente por aqui, mas preparei um texto que você pronto e você pode colar e copiar, ou usar direto o GitHub CLI, né? Ou você quer que eu adapte cada um deles separados. Ele pegou aqui o textinho, eu posso pegar esse texto e só copiar e colar dentro aqui do meu New Issues, ou eu posso fazer melhor. Eu posso chegar aqui, você lembra do nosso code e você lembra que a gente abriu aqui esse code space. Se eu clicar nele, ele vai abrir novamente esse code space. Tá vendo? Ele abre novamente, da onde a gente parou. E aqui dentro, o meu Copilot, ele vai ter interação direta com o meu repositório. Já que lá fora, ele só consegue dar sugestões e ler o meu repositório. Aqui dentro ele consegue interceptar o meu repositório. Então, por exemplo, eu vou só dizer para ele aqui, crie issues no repositório de sugestões de melhorias. Claro que eu não vou fazer desse jeito, né? Eu sou o dono do projeto, eu sei o que eu quero melhorar nele, eu sei possíveis bugs que podem acontecer. Então é meu papel dar uma lista igual aquela que eu fiz lá, entendeu? Então, o meu papel como desenvolvedor é fazer uma lista de issues e pedir para a IA só colocar lá dentro do issues para mim, para poder eu não ter nenhum trabalho de copiar e colar lá dentro e a issue ficar bem bonitinha.
Lembrem-se muito bem disso, tá? Um repositório bem feito, um repositório bem estruturado, é quando você usa os issues para não se perder no teu trabalho, não se perder no que você precisa melhorar ou no que você pode melhorar. Então, aqui dentro, né, eu posso vir aqui e permitir, e ele vai criar os issues e mandar para dentro do meu GitHub, sem problema algum. Vou clicar aqui em permitir, e ele está criando cada um dos issues aqui, ó. Criou 8 issues ao total. Se a gente descer aqui o repositório, ele já vai dizer para a gente que está terminando de concluir. Pronto. Cada um dos issues foi concluído. Se eu voltar aqui para o meu repositório, olha que legal. Aqui no issues ele já diz que tem 8 issues, 8 tarefas pendentes. E se eu clicar em qualquer uma delas, por exemplo, adicionar favicon e meta tags para SEO. Se eu clicar nela, ele vai dizer o que eu preciso incluir especificamente. Então ele vai ter um comentário em cada uma delas. E se eu fiz alguma, eu posso vir aqui e marcar. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. E você não precisa salvar em canto nenhum. Se você sair e voltar, ele já vai permanecer salvo caso você já tenha de fato feito aquelas tarefas. Ou se você quiser permanecer ele desse jeito, você pode apenas deixar ela marcada aqui no cantinho, tá bom? E não precisa só colocar descrições, dá para você detalhar os issues muito mais. Vou dar um exemplo de um projeto meu com issues detalhados para vocês. Por exemplo, eu tenho um projeto. Cadê? Eu tenho um projeto aqui que é o Trinos, que é um projeto real monetizado que eu faço junto com uns advogados, uns maiores advogados aqui de Fortaleza, onde eu sempre atualizo um relatório aqui dentro. E eu sei o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, e eu deixo tudo descrito bem bonitinho, ó. Então toda vez que eu atualizo, eu venho aqui e atualizo o mesmo issue e só vou marcando que eu já fiz, o que falta eu fazer. Então vai ter lá embaixo, ó, tabelas de ordem ainda pendente, né, para me melhorar o banco de dados, sugestões de testes para me fazer, mas muitas das coisas eu já fiz aqui dentro. Quando eu terminar tudo isso aqui, aí a gente vai para outra fase. Enquanto eu não terminar isso aqui, ó, tem muita coisa para fazer ainda, tá vendo? E aí eu coloco também, isso aqui, essa parte eu peço para a IA fazer, que é ela separar para mim o que é mais, o que tem muito risco, o que tem baixo risco, para eu saber o que eu posso priorizar, o que eu não posso priorizar, quais são as coisas que eu tenho que fazer manualmente, o que eu não tenho que fazer manualmente. Então eu organizo os meus issues dessa forma. Assim eu tenho todo um controle do que eu estou fazendo dentro do projeto, e todo mundo da empresa que estiver dentro do meu repositório privado vai conseguir vir aqui e ver o que está acontecendo por trás dos códigos do meu projeto. Em resumo, meus amores, quando eu falo sobre estruturar um bom repositório, hoje é isso. É você ter um repositório com tags, uma página na web para você testar esse repositório na hora, seja ela numa Vercel da vida ou no GitHub Pages, uma imagem de preview sobre o teu projeto, uma excelente descrição em README do que se trata o teu projeto e quais são as coisas que você aplica nesse projeto, uma licença para esse projeto, para a galera saber se é um projeto gratuito que qualquer um possa usar para estudo, ou se esse projeto tem direito reservado só seu, ninguém pode simplesmente copiar para vender. Pode estudar, mas não pode vender, você pode fazer qualquer licença que você queira. Criar issues de forma segmentada. Isso daqui é a base de um bom repositório, ok? Eu vou parar a gravação dessa aula agora. Vocês podem continuar aí, tá? Porque agora eu vou usar o Event Pulse com vocês e começar a trocar uma ideia com vocês e tirar dúvidas aqui e falar de assuntos um pouco mais aprofundados, tá? Essa gravação vai para o YouTube. Galera do YouTube, se vocês quiserem ter acesso aos pós-aulas ou ter acesso a conteúdos adicionais ou tirar uma dúvida comigo, fiquem o convite aí no link da descrição desse vídeo. Vai estar tanto o Discord quanto a nossa plataforma do GoDevs, que é gratuita para vocês. Fica o convite para todos vocês aí. Deixa eu só colocar aqui.